Boa tarde, pessoal. Agradecer aí o Fernando. Faz, acho que uns 2 anos, confesso que eu não venho aqui. Eu trabalhava numa outra empresa. É muito legal voltar para o ciclo. Gosto muito dessa proposta do ciclo de inclusão digital. É muito bom voltar e vir palestrar aqui e falar de meios de pagamentos de novo. Eu prometo para vocês que eu não vou fazer jabá, eu não vou falar de produtos da minha empresa. A única propaganda que eu estou fazendo da minha empresa é a minha camiseta, que quase não dá para notar. Então, é só aí que vocês vão ver falando de rede, e num vídeo que eu vou mostrar rapidinho, mas é mais para falar de um case. A ideia aqui é falar, nesses 30 e poucos minutos, 40 minutos, falar sobre a importância do meio de pagamentos para o e-commerce. Eu vou focar no e-commerce, tá? Meio de pagamento não é uma coisa, não é um assunto atraente, é um assunto chato, é um assunto burocrático. Ele é um assunto que requer um pouco de conhecimento, requer bastante questão de tecnologia. Então, a ideia é passar um pouco do meu conhecimento para vocês, talvez alguns de vocês conheçam bastante, mas é tentar nivelar todo mundo de quais são os desafios para quem está abrindo um e-commerce e qual é a importância dessa questão do meio de pagamento. Quando se fala de meio de pagamento na internet, qual é o meio de pagamento mais utilizado na internet? Vocês sabem? Cartão de crédito, exatamente. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 80% a 85% do volume que é transacionado na internet, ele vem através do cartão. Por vários motivos, mas um dos principais motivos, pela facilidade de você comprar ali na internet com um plástico, com o cartão, e também pela possibilidade de parcelar, ou você jogar o pagamento lá para frente, né? Minha filha e meu filho, eles costumam falar que compra, pai, pode pagar com cartão, que senão ele acha que eu não vou precisar pagar a fatura, né? Então, tem sempre a criança acha isso. Mas eu trouxe para vocês uma curiosidade. Onde eu aponto aqui? Eu tenho um problema com esse negócio, cara, juro por Deus. Aqui. Eu trouxe para vocês uma curiosidade, só para fazer um esquenta aqui, de como nasceu o primeiro cartão de crédito. Não sei se vocês sabem da história, mas o primeiro cartão de crédito foi o Diners. O Diners ele nasceu ali em 1950, nos Estados Unidos, e como ele nasceu? Tinha um advogado que ele marcou um almoço com 2 outros amigos, que era de outra empresa, mas todos estavam no mesmo prédio, e eles desceram para o restaurante para almoçar. Quando chegou lá, ele que convidou, né? Então, os 2 que foram convidados, sentaram, almoçaram, pediram vinho, enfim, se regozijaram lá com a comida. Quando chegou a conta, deram a conta para o cara que convidou. Só que o cara que convidou pôs a mão no bolso e falou, puta merda, esqueci minha carteira. Né? Aquele velho golpe de eu esqueci a carteira na hora do almoço, quem não já fez isso? Aí ele chegou, putz, então eu vou ter que subir, eles estavam no restaurante do prédio, então eu vou ter que subir, pegar e tal. Ele falou, posso fazer o seguinte, eu vou deixar o meu cartão de visita com você. Aí ele assinou o nome dele, porque ele era um advogado renomado, tal. Ele assinou o nome dele no cartão de visita e deu para o gerente do restaurante. E subiu. Subiu, beleza, pediu desculpa para os amigos, tal. À noite, que ele foi lá, pegou o cartão de visita e foi pagar, voltou para o restaurante. E aí, ele jantou naquele restaurante tal, e ele ficou pensando, puta merda, legal isso aqui, né? Eu dei um cartão para o cara e ele me deixou eu jantar, eu fui pagar isso depois, e ele teve uma ideia de lançar um clube de jantar. Jantar, não sei se vocês sabem, em inglês, ele é dinner, com 2 N's, tá? Porque ali é com um N só. Então, ele lançou o Dinner Club, clube de jantar. E ele lançou um produto com várias pessoas, né? Ele juntou mais 3, 4 pessoas lá, lançou um produto onde eles iam jantar nos restaurantes e davam os cartões deles. E depois o restaurante cobrava dele. E assim nasceu o primeiro cartão, a primeira operação de cartão de crédito. Com o tempo, como só ficava em restaurante, ele manteve o nome de Dinner Club, depois ele foi para outras empresas, outros tipos de serviço, e aí ele mudou, tirou um dos N's e ficou Diners Club. É só uma curiosidade para falar como nasceu aí o cartão de crédito. E aí depois vieram outras bandeiras de cartão de crédito muito mais famosas, aí é o caso da Master e da Visa, por exemplo. Bom, vamos começar de fato a palestra? Vamos falar um pouco do mercado de e-commerce, antes de falar da modalidade meio de pagamento. Então, eu trouxe um slide aqui, a gente fez uma pesquisa. Sabe aquela história do copo cheio e do copo vazio?
Então, os otimistas vão falar que o e-commerce, no Brasil, ele só representa 4,5%. Puta, não deve ser um negócio promissor. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Então, ainda nós temos um espaço monstruoso para investir no e-commerce. Se ele representa só 4,5% do volume total de vendas que acontece hoje no varejo como um todo, tem um espaço fabuloso para crescer. Quando nós olhamos países mais desenvolvidos, olha lá, os Estados Unidos ainda também tem penetração, 10%, Reino Unido 16%, 20% na China. Então, o e-commerce ele é bastante penetrado na China. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade enorme. E aí, falando de alguns números, esses números, eles são de destacar a fonte ali, eles são do EBIT. O EBIT, ele, anualmente, ele lança o Web Shoppers. Sugiro que vocês baixem o documento, é bem bacana, é toda uma análise, um estudo sobre o e-commerce, tem tendências de meios de pagamentos. Então, muitos números que eu trouxe aqui, eu estou trazendo ele do EBIT, tá? Mas números importantes que a gente colocou lá. Então, volumes de pedidos e ticket médios. Aqui, esse estudo, ele é do primeiro semestre de 2018. O EBIT, finalizando 2018, vai sair algo, acho que daqui a um mês, se não me engano, vai ter o EBIT com fechamento de 2018. 27, né? É isso, perfeito. Então, foram 120 milhões de pedidos, o crescimento, olhando 2017 para 2018, foi de 8%. O ticket médio, ele está na ordem de R$ 445, foi um crescimento de 4%. O que levanta esse ticket médio são muito os produtos TVs, geladeiras, enfim, produtos com maior valor agregado, e também o segmento de turismo. Quando a gente olha a companhia aérea, ele é um segmento que joga bastante o volume do e-commerce para cima, dado o valor de uma passagem aérea ou de um pacote turístico. Quando nós olhamos os entrantes no e-commerce, então nós vemos que foram 27,4 milhões que fizeram compras no e-commerce, onde 4,5 milhões compraram pela primeira vez. Então, esse número é um número legal de se ver. A cada ano vai aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que compram no e-commerce. Por vários motivos. Um dos principais, e falando hoje em dia, é a facilidade para se comprar, principalmente em redes sociais. Então, nós temos vários novos entrantes, principalmente em redes sociais. Eu costumo dar um exemplo que eu gosto muito de camiseta de time e camiseta de rock, eu gosto bastante. E eu navego muito no Instagram. E quando eu estou lá no Instagram, estou à noite lá no sofá, assistindo televisão e, ao mesmo tempo, vendo meu celular, eu vejo uma camiseta no Instagram, eu gosto, eu consigo comprar ali na hora. Então, isso já sou um novo entrante aí no segmento de e-commerce. Quando a gente fala de faturamento, e aí, de novo, tá? Esse número é do EBIT, nós estamos falando de um faturamento de 53 milhões com um crescimento nominal de 12%. Então, o mercado de e-commerce, ele cresceu 12%. Agora, desculpa. Está milhões ali, está errado. Agora, esses 53 bilhões que está errado ali, esses 53 bilhões, o EBIT, ele divulga esse número, que é o número relativo a bens de consumo. Esse número, quando a gente olha, não tem companhias aéreas, não tem marketplace, não tem B2B, então tem alguns números que não fazem parte desse levantamento específico do EBIT. Se alguém perguntar qual é o número, qual o volume hoje de vendas digitais, vendas de e-commerce e digitais no Brasil, ele está na ordem de 200 a 220 bilhões. Então, é esse o universo que a gente tem hoje no segmento de e-commerce. Tá? Quando a gente fala de e-commerce, não dá para não falar do m-commerce. O m-commerce é a compra através de dispositivos mobiles, e aí nós estamos falando, em especial, do celular. Então, esse número, hoje, no Brasil, é de 32% das transações online foram realizadas por um dispositivo móvel, e o crescimento é de 30%. Aqui nós estamos falando de compras que nasceram no celular e foram finalizadas no celular.
Porque tem um outro fenômeno também, eu acredito que muitos de vocês devem fazer isso, que é olhar uma compra no celular, fazer uma pesquisa no celular e depois ou vai no desktop para comprar, ou no seu notebook, ou vai até a loja comprar. Então, aqui nós estamos falando só de transações que foram liquidadas ali no celular. Tendência. Vou falar um pouco mais adiante também de tendência, mas certamente esse número vai crescer assombrosamente nos próximos anos. Por quê? Vários motivos. Primeiro, que é o acesso da população aos smartphones. Então, hoje é difícil saber uma pessoa que não tenha um smartphone. Então, é muito difícil. O preço da banda larga ele vem caindo, então o acesso à internet fica mais fácil também. Então, isso, sem dúvida nenhuma, faz com que as vendas por celular aumentem. E aí, falando sobre formas de pagamento, eu vou falar um pouco mais detalhes adiante, mas 52,1% decidiram pagar em uma única parcela. Então, se olhar o ano anterior, esse número era 48,3%. 48,3% que comprou na internet com cartão de crédito ou o débito à vista, o débito online, eles decidiram pagar em uma única parcela. Agora é 52%. Então, isso também demonstra uma retomada do mercado da economia. Então, a gente consegue ver os anos de 2016 e 2017, em especial, foram anos difíceis, né? Nós passamos por um momento de crise no Brasil. Mesmo assim, o e-commerce ele cresceu, e o ano de 2018 ele mostra uma retomada. Bom, seguindo adiante. Falando um pouco sobre perfil, e aí falando sobre gênero, aquela história de que mulher compra mais que homem não é verdade. Então, aqui está empatado. Então, nós temos lá o sexo feminino e sexo masculino representando ali 51,5% do feminino, então ali um pouquinho mais, e 48,5% do masculino. Quando a gente olha em faixa etária, então ainda a gente tem o meio da faixa etária entre 25 e 34 anos e entre 35 e 49 anos, representando algo em torno de 60% do que se compra no e-commerce. Agora, é claro que, quando nós pegamos a faixa etária até 24 anos, cada vez mais esse jovem ele está ficando bancarizado, ou mesmo que ele não seja bancarizado, ele tem hoje modalidades de pagamentos que o incluem no e-commerce também. Falando um pouco de classe social, então, existe uma concentração aqui nas classes sociais no meio da pirâmide, né? Então, são as classes chamadas de classes C e D, representando algo em torno de 65%. Quando nós olhamos a classe E, ela está crescendo também, então, nós estamos vendo um fenômeno da classe E também, indo para o e-commerce, fazendo compra por lá, e, de novo, voltamos na questão das redes sociais. E aí um número um pouco menos representativo quando a gente olha lá no topo da pirâmide. E aí nós estamos falando de grandes fortunas, aí, enfim, talvez ele vai fazer compra no exterior e acaba não comprando aqui no e-commerce. Quando olha regiões, eu costumo sempre olhar esse número, porque lá na rede a gente tem uma equipe comercial que atua no Brasil inteiro. A gente olha que ainda é preponderantemente o e-commerce, ele é muito forte na região sudeste, e aí estamos falando praticamente Rio e São Paulo, mas a gente vê um crescimento muito grande na região sul e também na região nordeste. Qual é o fenômeno que está acontecendo? Você vai para a região nordeste, por exemplo, e tem grandes redes varejistas, grandes supermercados tradicionais que até então não tinham as suas lojas de e-commerce, e eles já estão se organizando, já têm suas operações de e-commerce atuando no Brasil. Então, ele é um fenômeno importante. É difícil hoje uma marca mais relevante, uma marca grande, que não está olhando o mercado digital. E aí, voltando para o nosso foco de atuação, a questão do meio de pagamento. Então, de novo, né, o cartão de crédito é o que é o preponderante, 85%. Tem um número importante, entre 10% e 15%, que é o boleto bancário. Ele é a gente chama de jabuticaba, né? Ele é algo que... Ele existe em alguns países da América Latina, mas ele é muito forte ainda aqui no Brasil. Então, dependendo do segmento, é difícil não colocar o boleto bancário como modalidade de pagamento,
mas o cartão ele continua preponderante, e a média de parcelamento de 3,3 parcela, que era em 2017, para 2018 ela caiu para 3,1. Isso é média, tá? Quando a gente olha uma operação de venda de TVs de LCD, por exemplo, é claro que ali você tem uma média de meio de pagamento muito maior, porque o brasileiro ele se habituou a comprar no prazo, no crediário, né? Ele vê o valor da parcela, se cabe no bolso, ele compra. Então, essa é uma característica nossa, é característica no Brasil. Nos Estados Unidos ou em outros países, na Europa, o parcelamento não existe. Então, lá eles pagam tudo à vista. Então, é uma característica diferente. Bom, e aí, dando continuidade aqui na nossa palestra, quem já foi na 25 de março aí? Caramba! A 25 de março ela é um objeto de estudo para nós lá da área de meios de pagamentos e quem trabalha no varejo. Então, aqui você tem 1 bilhão de pessoas querendo entrar nas lojas, você tem aquele cara que fica em cima da loja, em cima de um banquinho, compra aqui, vem, não sei o que lá, tal, fica chamando o cara, né? Muitas vezes eles limitam a quantidade de pessoas que vão entrar na loja, por quê? Por causa de segurança, porque se entrar muitas pessoas dentro da loja, pode existir o problema ali de ter um roubo, alguma coisa assim. Enfim, a gente trouxe esse slide da 25 de março para tentar traçar um paralelo. Os próximos slides nós vamos traçar paralelo do mundo físico com o mundo web. A preocupação aqui do lojista da 25 de março é vender mais, com qualidade e sem ele ter o risco. É isso que acontece. Então, ele se preocupa com a localização da loja, com a vitrine, com o atendimento, ofertas e promoções, propaganda, aí o cara na cadeira lá, ou a mulher dançando com pouca roupa, é um tipo de propaganda, vale isso também. Colocar o carteiro bonitão, por exemplo, que acabou de vir aqui na porta da loja para chamar também, chama a mulherada, tá certo, tem que fazer isso. As formas de pagamento que ele vai aceitar, ele precisa se preocupar com isso, e a segurança. E no mundo online, como é que funciona? Muito parecido. No mundo online, nós temos uma coisa que nós chamamos de funil de venda, funil de conversão. E, gente, assim, é triste, mas ele é verdade. Como é que funciona no mundo online? Uma empresa, pegar aqui, pegar qualquer site, Magazine Luiza. Magazine Luiza, eu acho que é um site que todo mundo conhece, tem a operação lá do Magalu, uma operação excelente. Mas a realidade de todos os sites no Brasil, ela é muito parecida com esse funil aqui. Então, se investe centenas de milhares de reais para trazer pessoas para o site do Magazine Luiza, o Submarino, qualquer outro, enfim. Então, se investe e chegam lá 100 pessoas estão interessadas em comprar. Eles entram no site, pesquisam o produto. Dessas 100 que entraram, só 5, elas colocam a mercadoria no carrinho. Só 5. Os outros só foram de curiosos. Eles não foram até o carrinho. Desses 5 que colocaram no carrinho, 2 entram no checkout. De fato, eles vão lá, preenchem os dados cadastrais deles, endereço, CEP, etc. Desses 2 que preencheram, só um finaliza a compra. Só um finaliza a compra. Essa é a realidade. Ou seja, a taxa de conversão do e-commerce, ela é, na média, de 1,4. Esse é o número médio no Brasil. Então, a cada centenas de milhares de reais que você coloca para levar milhares de pessoas para o seu site, só 1,4 vai finalizar. E por quê? Bom, primeiro, a própria forma como o site foi constituído. O layout, a cara dele, se está chamativo, se não está chamativo, se colocou o botão no lugar certo, se colocou as características do produto. Ou seja, a UX, a UX, que nós chamamos, que é a experiência do cliente, do internauta naquele site. Isso é um ponto muito importante que todos vocês, sem exceção, que querem desenvolver o seu e-commerce, têm que pensar.
O site, muitas vezes ele é um site que vai vender no celular. Lembra que eu falei nos slides anteriores que a grande maioria de compras hoje ela é através do celular, então ele precisa ser responsivo. O que é site responsivo? É o site que, quando você abre num celular, ele adota o tamanho e as características de um celular, de um device, de um aplicativo mobile. Então, ele precisa ser responsivo. Você tem que ter marketing para trazer essas pessoas. Enfim, as formas de pagamento têm que estar adequadas ao tipo de cliente que você está trazendo para esse site. Você tem que ter uma logística boa para entregar os seus produtos e você tem que ter segurança. São todos esses motivos que faz com que essa taxa de conversão ela seja maior ou menor. Nos Estados Unidos, a taxa de conversão na média, tá, gente? Estou falando aqui sempre de média. Ela é de 2,3%, tem lojas com taxa de conversão de 4%, então é muito natural isso no e-commerce. Tanto aqui quanto lá existem vários desafios para que essas taxas de conversão aumentem. Bom, eu falei sobre segurança, né? Quem não sabe o que é isso? Quem não sabe? Ótimo. Chargeback. Chargeback, falando num português bem claro, é o lojista que vendeu, mas ele não vai receber. Por quê? O chargeback é quando eu comprei numa loja, eu recebo na minha fatura do cartão de crédito um valor e eu digo que eu não reconheço. Então, eu, portador do cartão, ligo para o meu cartão de crédito e falo assim, olha, eu estou vendo aqui uma compra de uma cafeteira aqui, cara, eu não comprei isso. Então, o cartão vai lá, faz toda uma análise e estorna do lojista aquele valor. Isso é o chargeback. Tá? E o chargeback ele pode ser por vários motivos. Erro de processamento no banco, é mais raro de acontecer, mas pode acontecer. Erro no valor cobrado. Então, eu comprei por uma mercadoria, eu comprei R$100 e colocaram na fatura do meu cartão 200. Tem alguma coisa errada. O cliente não recebeu a mercadoria, ou recebeu a mercadoria, mas ele comprou uma geladeira branca e veio azul. Enfim. Ou um dos principais motivos, e o mais que devemos nos preocupar, é a fraude. Tá? Então, o que é a fraude? E o que é o chargeback fraudulento? É alguém maliciosamente teve acesso ao seu cartão de crédito e foi num site e fez uma compra se passando por você, mas não era você. Então, é isso. Então, no slide anterior eu estava falando de taxa de conversão, o quanto a taxa de conversão é importante e um dos motivos que faz com que a internet talvez ela não cresça ou que a taxa de conversão seja menor, um dos principais motivos é a questão da fraude. Ok? Alguém já teve alguma situação de fraude em loja ou fraude como portador de cartão, no próprio cartão? Sim? Quer falar um pouco da experiência? Melhor não, né? E é claro, né, o mercado em si, esse é um assunto que as pessoas têm muito receio de falar, e é mesmo, né? Ninguém quer falar o porquê teve a fraude ou como teve a fraude, porque isso, de uma certa forma, demonstra uma fragilidade. Então, esse é um dos principais motivos que tratar o tema ele não é simples, ele é muito complexo. A própria Camerenet ela tem um comitê de fraude e nós organizamos lá na Camerenet fóruns com os lojistas e, assim, não é um tema fácil. É muito difícil nós, como lojistas, a gente assumir a nossa fragilidade. Mas é um tema que ele tem que ser encarado de frente. Agora, tem a fraude no portador do cartão, né? Eu tive uma essa semana. Compraram alguma coisa no meu cartão na Amazon Prime, que é a assinatura da Amazon, né, de filmes. Eu não sou assinante da Amazon Prime. Alguém teve acesso ao número do meu cartão e comprou alguma coisa lá na Amazon Prime. Lembra da 25 de março que eu falei? Que lá vende de tudo, tem aquelas lojas? Lá também vende número de cartões. Então, se você quiser ir na 25 de março e comprar uma mídia
com centenas de milhares de números de cartões, você consegue fazer isso. E depois o fraudador ele fica entrando nos sites tentando fazer uma fraude e testar um cartão. Se der certo com um valor pequeno, ele vai comprar uma passagem aérea com o número do cartão. Foi o que aconteceu com o meu. Tá? Bom, claro, fica à vontade. Boa pergunta. Então, o chargeback, que é o que a gente falou aqui, ele tem duas formas de ser tratado. Se é uma venda presencial, ou seja, uma venda onde, tecnicamente, o emissor do cartão sabe que ela foi capturada por uma máquina e você estava ali presente, que é a maquininha, o POS, enfim. Se é uma venda presencial, fazer o chargeback, fazer o cancelamento, ele é muito mais difícil e cabe você, portador do cartão, o ônus da prova de que não foi você que comprou lá. Então, não estorna, é muito difícil estornar. Tá? Se é uma venda não presencial, presencial e estornou, né? Não me estornou. Você como portador. Isso. É bem mais difícil você se tornar quando uma venda presencial. Tá? Quando é uma venda não presencial, que é uma venda feita pela internet, geralmente, o emissor do cartão ele estorna e desconta da loja. Cabe ao lojista ele provar que aquela venda ela era uma venda boa e não uma venda fraudulenta. Calma, gente, não se assustem, tem soluções para isso. A gente vai falar um pouco aqui de sistemas de antifraude, de que forma a gente evita isso, mas hoje é assim. Então, esse é um dos principais motivos que faz com que o segmento de e-commerce talvez não evolua mais ainda do que ele vem evoluindo. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Tá bom. Não. O que é preciso para vender online no Brasil? Então, agora eu queria passar rapidamente com os personagens de cada... do ecossistema de meio de pagamento, mas para deixar para vocês aí claro de como que funciona sistemicamente isso para nós lá no e-commerce. Tá? Então, já foi falado muito aqui que nós temos a plataforma, então teve de manhã aqui a apresentação, inclusive, do pessoal da VTEX, X-Tech, falando um pouco sobre plataforma virtual. Hoje, né, você tem o checkout, você tem as próprias redes sociais, tendo a possibilidade de fazer a venda do seu produto através de um Instagram, de um Facebook, ou através até do WhatsApp. Você tem os meios de pagamentos, que é o que eu vou falar. Você tem o canal de atendimento com as lojas, então você liga para um call center, ou você liga para um chat, você fala com o chat, fala com o robô do lado de lá da loja. Você tem a logística e você tem a questão da segurança na loja. Isso é o que tem hoje disponível no e-commerce. Tá? Traçando um paralelo do mundo físico para o mundo e-commerce, funciona assim. No mundo físico, você precisa investir em arquitetura, espaço e endereço físico. No mundo virtual, você vai investir em estrutura da loja, hospedagem e domínio do site. No mundo físico, você vai ter que colocar câmeras na sua loja ou contratar um segurança para ficar tomando conta lá da loja, ou à noite ou mesmo durante o dia. Geralmente um policial, no dia de folga. E você precisa ter detectores anti-roubo, câmeras, vigilante, seguros. No mundo virtual, igual. Hoje tem sistemas de antifraude que você consegue minimizar o risco da fraude e tem o certificado SSL, que quer dizer aquela página está segura. Então, quando você entra lá, www.magazineluiza.com.br e aparece lá HTTPS, significa que é um ambiente seguro. Então, ali aquele ambiente está com certificado de segurança. No mundo físico, você paga com dinheiro, paga com cheque, paga com cartão de crédito ou débito através da maquininha. No mundo virtual, você digita os dados financeiros diretamente no site do lojista, ou dados de cartão, carteira virtual, ou paga com boleto. Não tem diferença, é muito parecido. Então, ser um empreendedor hoje do mundo e-commerce requer um conhecimento como requer o conhecimento do mundo físico, ok? E aí eu vou focar aqui os próximos slides. Plataforma já foi falada aqui.
Segurança, eu vou falar um pouco. E meios de pagamentos. Então, vou focar em meios de pagamentos nos próximos slides. Adquirente. É a empresa que eu trabalho. Eu trabalho na rede, que é um adquirente. Outros adquirentes de mercado. Cielo, Stone, GetNet. Nós temos no Brasil algo em torno de 20 adquirentes, mais ou menos. Então, há alguns anos atrás, só tinham 2. Só era a rede e a VisaNet, que virou Cielo. Só esses 2. Agora abriu o mercado, um mercado muito mais competitivo, concorrente, e isso é bom porque aumenta a qualidade de prestação de serviço. Então, o que o adquirente faz? Ele captura uma transação, ele processa uma transação, ele liquida e manda na fatura do cartão de quem está comprando na loja. Então, um pedido, ele entra comprador, loja virtual, vai até o adquirente, do adquirente, ele vai até a bandeira, da bandeira, ele vai até quem emitiu o cartão, que geralmente é um banco. Essa transação volta e fala para a loja, ok, beleza, pode entregar mercadoria. Tempo, 2 segundos. E aqui é o máximo de tempo que leva para uma transação ir e voltar. É isso que a gente espera de uma boa, de um bom processamento de uma transação no e-commerce. Bandeiras. O que as bandeiras fazem? As bandeiras, elas regulam o mercado de cartões, então elas que criam as regras para que os adquirentes e emissores atuam. Emissores são os bancos. Então, eu posso ter um cartão Itaú Mastercard na minha carteira e ele tem um cartão Santander Mastercard na carteira dele. São os bancos que emitem. Quem corre o risco e quem nega ou não nega uma transação é o banco emissor. Gateway. Gateway é uma necessidade de mercado onde a loja virtual ela se integra no gateway e o gateway, com uma única conexão, ele se integra nas adquirentes de mercado. Então, ele é uma plataforma técnica. Facilitadores ou subadquirentes, como queiram chamar. Ele faz um papel do gateway. Então, a loja virtual se integra no facilitador, aqui eu trouxe o PayPal como exemplo, mas tem outros de mercado, Mercado Pago, PagSeguro, enfim. Então, o subadquirente, o facilitador, se integra nos adquirentes, que aí segue o fluxo normal nas bandeiras e emissor. Uma diferença importante entre gateway e subadquirência, e geralmente nas palestras que eu faço, eu pergunto, qual é mais vantajoso, um ou outro? Depende. O subadquirente, ele já tem um benefício, vamos assim dizer, de você conseguir fazer uma integração com os adquirentes aqui de mercado de uma forma mais rápida. Então, na verdade, você paga uma taxa, você, loja virtual, paga uma taxa para o subadquirente e não para o adquirente. E o subadquirente aqui, ele é quem paga uma taxa para o adquirente. Então, ele já oferta, numa única integração, ele oferta a questão da adquirência, conciliação, que eu vou falar um pouco mais, e ele também, em algumas situações, ele assume o risco de um eventual chargeback, de uma eventual devolução de mercadoria. Ok? Carteiras digitais. Vou passar muito rápido. Acho que vocês estão vendo na mídia, né, falando sobre Apple Pay, Samsung Pay. Na verdade, é uma forma mais fácil de você fazer o pagamento. Então, você entra num site... Vou pegar um exemplo legal, que é comprar ingresso de cinema no Ingresso Rápido ou ingresso.com. Você entra lá no celular, você escolhe o ingresso do cinema e você tem um iPhone e você quer pagar com Apple Pay. Então, essa transação ela é liquidada pelo próprio iPhone e autenticada pelo iPhone, pela sua solução do celular. Isso traz muito mais segurança no momento do pagamento. Segurança para quem está utilizando, que é você, e segurança para o lojista que está vendendo o ingresso. E aí, só para finalizar o ecossistema, vamos falar rapidinho de conciliador. O que é o conciliador? Você vende 10 pedidos por mês. É mais fácil você saber o que você recebeu do adquirente. São só 10 pedidos.
Agora, quando você vende 100 pedidos, 500 pedidos por mês, e ainda quando essa venda é parcelada, ou ainda quando você antecipa uma venda, então fica mais complexo você acompanhar se você está recebendo o dinheiro corretamente. Então, o conciliador ele é um sistema, uma plataforma, que vem para ajudar o financeiro da empresa, ou você mesmo que tem o seu negócio, a fazer a conciliação dessas vendas. E lá na ponta é o antifraude. Então, existem empresas para minimizar o risco. Eles analisam aquela transação, eles têm um histórico para ver se a transação é boa ou não, eles analisam a máquina que está fazendo a compra, analisam características daquela operação, e eles dão um score daquela transação, uma nota para dizer se a transação é boa ou não. Cabe ao lojista a decisão de comprar ou não comprar. E eu queria mostrar um vídeo rapidinho para entrar num pedaço agora da palestra para falar um pouco de tendências, tá? Tendências do nosso segmento de meio de pagamento. Por favor, Lê. 4 years ago, we started to Desculpa estar em inglês, tá? É um vídeo da Amazon, provavelmente What muitos would de vocês shopping já look viram. like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bom, o que o vídeo mostra ali? É uma experiência numa loja física, mas parece que ele está comprando na internet. Então, ele, pelo celular, identificou que era ele que estava entrando na loja, ele escolheu as mercadorias e saiu. Ponto. Isso já no cartão de crédito dele já vai vir cobrado, e ele teve uma experiência muito rápida. Então, fala no lines, sem filas, sem checkout. Muito simples. O que eu queria falar agora nos próximos slides são essas as tendências que nós estamos vendo. O mundo, a experiência do mundo físico, a experiência do mundo digital, desculpa, está indo para o mundo físico na forma de pagar. E aí, falando aqui de algumas tendências também, questão do cartão de crédito virtual, não sei se vocês já viram, mas é a possibilidade de você, que é portador do cartão, estar fazendo uma compra na internet e você gera, o Itaú tem isso, tem outros bancos que tem também, tá? Mas você gera um cartão virtual no momento que você está fazendo aquela compra, para dar uma sensação de mais segurança para quem está fazendo a compra. Dinheiro como acessório, então é aquela história de, através de uma pulseira, você carregar dinheiro ali e poder fazer a compra, anel, roupa. Tem pessoas fazendo teste no mundo com relação a chip. Você coloca um chip dentro do seu corpo e você paga com esse chip. É para isso que a gente está indo. Selfie para confirmar a compra, então isso já existe, você consegue fazer compra hoje, você identificar a sua face e pronto, a compra já foi aprovada. Carteira digital, eu falei um pouco sobre Samsung Pay e Apple Pay. Novos modelos de negócios, puxa vida, é interessante ver como o Uber, ele criou um mercado sem ter um carro e sem ter um motorista. Ele não tem, a empresa não tem carro e a empresa não tem motorista. É um modelo de negócio sensacional. Na verdade, são pessoas que prestam serviço ali. Ou você vê o Airbnb, que hoje você pode pegar a sua casa e você alugar a sua casa como se fosse um hotel. Como está se sentindo a indústria hoteleira com a questão do Airbnb? Então, acho que são provocações que a gente faz como o mercado ele está evoluindo.
E, por último, a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Você conseguir fazer compra através de uma geladeira, já dá para fazer. Fazer compra através de uma máquina de lavar roupa, você consegue fazer. Terminou o sabão em pó, você vai lá e faz a compra. Gente, parece que isso está muito longe da nossa realidade ou da realidade de vocês, mas não está. Ela já está aí, tá? Travou. Vou passar aqui. E, por último, o penúltimo slide aqui, prometo, é a história do... Antes, nós tínhamos um único canal. Eu ia lá na loja física e fazia a compra. Agora, você tem multicanais. Você vai numa loja física, ou você liga num call center para fazer a compra, ou você vai num site e faz uma compra. E agora nós estamos vendo, né, isso já nos últimos anos, estamos vendo o que nós estamos chamando de omnichannel, ou seja, todos os canais se conversando mutuamente. E aí eu vou passar o último vídeo, que é um caso real que nós temos lá na rede, de uma empreendedora, e que ela também, como vocês, né, ela começou um negócio de e-commerce, e depois eu passo até o contato, enfim, e um negócio bastante promissor, eu gostaria que vocês assistissem. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre pensei em ser online, exatamente pela facilidade de se comunicar com pessoas que estão longe de você. Rede apresenta Ideias de Futuro. Os quartos que a gente vê hoje de crianças são quartos, na verdade, feitos para adultos. E a gente queria um quarto onde minha filha tivesse essa liberdade. A nossa marca foi achada por um e-commerce de imóveis. Quando eles colocaram no ar para vender e para fazer essa coleção, em 5 dias a gente vendeu 30 produtos. Eu falo que primeiro a gente começou a vender e depois a gente montou a empresa. Se a gente pensar um e-commerce como uma loja, ele tem muitas funcionalidades básicas, mas obviamente não é mais suficiente. O mercado é muito mais sofisticado do que isso. Então a tecnologia tem que ser muito bem aproveitada e ela está disponível para qualquer um. Então, a tecnologia digital, você consegue se comunicar. A gente faz venda para o Brasil inteiro. Eu já cheguei a vender para a Alemanha, tudo online. A rede tem as soluções certas de pagamento digital e vendas online para o seu negócio. Conheça. Legal. O nome dela é Amanda, ela começou vendendo para amigos, ela faz esses quartos que estimulam a criança a se desenvolver, então a cama ela é no chão, é pequenininha, justamente para a criança poder se movimentar melhor, a criança começar a estimular melhor os movimentos. Ela começou a vender para uma amiga, para 2 amigas, 3 amigas, e uma amiga chegou para ela e falou, pô, mas por que você não coloca isso na internet? Aí ela foi para o Instagram, começou a anunciar, mas ainda assim era um negócio amador. Era um negócio onde ela colocava, mandava para a pessoa o projeto do quarto que ela ia fazer, e ela recebia um depósito e depois ela começava a trabalhar. Então, ela perdia muitas vendas com isso. Ela procurou a rede, nós desenvolvemos lá um produto para ela dentro de e-commerce, da maquininha, e ela foi também em um marketplace específico de móveis. E nesse marketplace, a partir do momento que ela colocou a loja lá, e ela começou, de fato, a ter mais vendas, mais vendas, mais vendas. Hoje, o nome da loja é Musquinha, com K. Ela está no Instagram, ela tem algo em torno de 38 a 40 mil seguidores no Instagram. E é um negócio bastante promissor, e é um case que a gente costuma levar aí principalmente para eventos de inclusão como esse. Tá bom? Quando eu comecei a trabalhar, Não, chega, não precisa mais. É aqui. Pessoal, obrigado. Meus contatos. Quem quiser, por favor, pode ligar. Obrigado. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Mudou muito a palestra. Mudou, né? Para melhor. Que bom, obrigado. Eu que não entendia de meio de pagamento, eu já comecei a entender. Já está começando a entender, né? Muito bom, meu caro, muito Obrigado. bom mesmo. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para o Luiz, por favor? Uma ou 2 no máximo. Boa tarde, Luiz. Quanto tempo você acha que vai demorar para esses gateways de pagamento, de um modo geral, começarem a trabalhar com a função débito no online? Como é seu nome? Desculpa. Giuseppe. Josepe. Josepe, hoje eu trabalho na rede, mas eu trabalhei 7 anos em um gateway de pagamento. Tá? A modalidade débito online ela já está disponível no mercado. Tá? Mas
Ela tem duas modalidades. Eu sou cliente do Itaú, o lojista é cliente do Itaú, eu transfiro da minha conta do Itaú e credito na conta deles. Que banco que tem essa solução? Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, o Santander também tem, enfim, os maiores bancos têm essa solução. E tem o cartão de débito, né? Que também você tem essa solução, que aí eu vou pagar como se fosse no cartão de crédito, mas é no cartão de débito. Onde é que pega aí? Qual que é o problema? A experiência de navegação de uma transação de débito na internet, ela deixa a desejar, para não falar que ela é ruim. Então, você tira o portador do cartão de um ambiente, ele vai para um outro ambiente, que é o ambiente do banco, para ele fazer uma autenticação daquela venda, daquela transação. Ele precisa, muitas vezes, ou pegar um token, ou pegar um cartão de senha e colocar a senha, e muitas vezes ele não está com aquilo na mão. Enfim, a taxa de conversão, que é aquela que a gente mostrou lá, mas é a taxa de conversão do meio de pagamento, ela é muito ruim hoje para soluções de débito. E é estranho, né? Porque o mercado financeiro trata mal quem quer pagar no débito, né? Quem quer pagar à vista. Existe uma tecnologia de mercado que chama 3DS, que ela está na versão 1.0, que é a forma como você autentica, e a partir de abril ela vai ser obrigada pelas bandeiras e os bancos a adotar ela, que é o 3DS 2.0. A expectativa muito grande é que a experiência de compra, a usabilidade desse meio de pagamento, ele tende a mudar. Então, vai ser um ambiente mais unificado mesmo em diferentes bancos. Você vai passar na transação mais informações de quem está comprando e, muitas vezes, a transação nem precisa ter uma senha, não vai ser desafiada. Então, a expectativa é que, com a vinda do 3DS 2.0, a solução de débito ela ganhe mais escala. Ela já existe, mas ela não ganha escala. Tá bom? A última. Perfeito, meu amigo. Olha, muito obrigado, primeiro, pela apresentação. É um mundo fantástico e tudo, muito bacana, assim. É muito esclarecedor. A dúvida que eu tenho, e aí colocando um complicador um pouco acima dessa questão do débito, é esse relacionamento com as criptomoedas para pagamento, né? A gente não acha soluções muito específicas para criptomoedas, principalmente em relação a essas taxas que os bancos capturam, né? Então, eu queria ver o que é o pensamento que a rede, ou como é que está o mercado do Brasil em relação a essas criptomoedas que vêm crescendo cada vez mais e sendo utilizadas para pagamento em diversas plataformas hoje, né? Mais externas, não aqui dentro. Eu tinha um slide, eu omiti o slide, que ele falava não só de criptomoeda, mas falava de QR Code, que são outras modalidades. Eu achei que um tema era um pouco mais profundo para trazer para esse momento, tá? Mas o posicionamento nosso como instituição, seja a rede ou seja o Itaú, a gente está olhando as soluções e inovações que tem no mercado. Existe um broker hoje, um gateway de pagamento, que ele faz integração de criptomoedas. Então, você tem lá um site, a própria Reserva, no Rio de Janeiro, a marca lá das camisas, ela hoje consegue, através do site, você pagar através de criptomoedas. Nós estamos olhando essa modalidade. As criptomoedas hoje, ela tem uma oscilação muito grande, e é natural dela, né? Mas você tem um público muito grande que tem isso como modalidade de pagamento. Poxa, se eu tenho um público muito grande que tem isso como modalidade de pagamento, no mínimo do lado de cá, nós, como instituições financeiras, nós temos que olhar isso e, sim, colocar isso como uma solução. Lá na rede, nós somos gateway e adquirência. Colocar a criptomoeda como uma solução de adquirência, não. Mas ter a criptomoeda numa solução de gateway como uma modalidade de pagamento no site, sim. Mas eu acredito muito no negócio em si. No potencial, ele é gigantesco. Teve um caso há 2 anos atrás de um assalto. Você lembra disso, né? Conta a história aí, Luiz. Você conhece mais do que eu. De criptomoedas, você está falando, né? Qual o contexto da criptomoeda, né? Uma das grandes benesses da criptomoeda é que ela é muito segura e pouco rastreável. E não ser rastreável, ela é uma coisa boa, por um ponto, porque dá segurança, mas ela é uma coisa ruim porque ela propicia algumas situações... Tem lavagem de dinheiro, tem crime cibernético, tem chantagem digital. Não sei se você sabe o que é chantagem digital. O cara fala lá, vou derrubar seu site, e eu consigo fazer isso, e se você não me pagar
100 bitcoins, eu vou derrubar seu site e eu não consigo monitorar. É diferente de eu fazer um depósito na conta de alguém. Então, a maior benesse aí com relação às criptomoedas é essa questão da segurança. Mas teve, sim, há pouco tempo atrás, a questão de meses, teve um vazamento de criptomoeda de informações e gerou uma fraude nesse segmento. Minha opinião, tá? Eu acho que os fraudadores, infelizmente, né, o crime organizado investe nos fraudadores. Os fraudadores quase sempre estão um passo à frente de quem é do bem e de quem está tentando evitar as fraudes do lado de cá. Então, não existe, infelizmente, não existe sistema infalível, não existe fraude zero, infelizmente. O que existe, sim, de toda forma, nós, como investidores e como lojistas, tentar combater cada vez mais a fraude e tentar se cercar de soluções tecnológicas para evitar isso. É como se você comprasse um carro e você não fazer um seguro e achar que nunca vão roubar seu carro. Infelizmente, a gente não vive nesse mundo. Tá bom? Muito obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal.